Café e Vademecum, o podcast para aprender direito. É com esse lema que a gente abre a nossa análise profunda de hoje, conectando diretamente a leitura atenta da Constituição Federal com a famosa Lei 9.605 de 1998. Olá para todo mundo que acompanha as nossas discussões. E a pauta de hoje é daquelas que separam quem realmente entende o sistema jurídico de quem só decora artigo de lei, sabe? Temos aqui uma pilha de anotações doutrinárias e decisões recentes dos tribunais superiores prontas para serem destrinchadas. Com certeza. Olha, para quem quer construir uma carreira jurídica sólida, seja prestando concurso para o Ministério Público, para a magistratura, ou até mesmo atuando na advocacia ambiental, entender o que significa ler a Lei 9.605 a partir do artigo 225 da Constituição é absolutamente inegociável. Exatamente. É uma mudança de perspectiva estrutural, né? E é por isso que o nosso objetivo aqui é ajudar quem estuda a abrir o Vademecum da forma correta. Se a gente olhar a posição desses dispositivos, temos a Constituição Federal lá no topo, com o artigo 225 ditando as regras do jogo, e a Lei 9605, logo no seu artigo 1º, executando essas regras. É uma relação de dependência total. Mas antes de chegar nas sanções criminais e administrativas, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o bem jurídico que está sendo protegido. O texto principal, o caput do artigo 225, crava que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso. E a doutrina é unânime em classificar esse bem jurídico como um direito fundamental de terceira dimensão. Pera, terceira dimensão. Vamos explicar isso de forma bem técnica para quem está nos ouvindo e anotando. Claro. Quando a gente fala em terceira dimensão, estamos falando de direitos transindividuais. Quer dizer, não é um direito individual clássico que pertence a um sujeito específico e nem apenas um direito do Estado. É um bem de uso comum do povo. Pertence à coletividade, englobando inclusive as gerações futuras. Ah, entendi. Como não tem um titular único, tipo um dono exclusivo que possa ir a juízo defender o próprio patrimônio, a Constituição precisa criar uma rede de proteção difusa, certo? Exatamente isso. E a Constituição faz isso no próprio artigo 225. O parágrafo 1º já impõe obrigações claríssimas ao poder público para assegurar a efetividade desse direito. Mas o grande motor do sistema sancionador, a engrenagem pesada mesmo, está no parágrafo 3º. O parágrafo 3º, esse é o dispositivo que todo mundo precisa grifar no Vademecum. É ele que diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Perfeito. É aí que o texto constitucional estrutura o bem jurídico ambiental e autoriza de forma expressa a criação das punições. E é exatamente nesse ponto que entra o artigo 1º da Lei 9.605 de 1998. E a gente precisa enfatizar isso com todas as letras. A Lei 9.605 não é uma norma autônoma. De jeito nenhum. Ela não surgiu porque o legislador ordinário acordou um dia e achou que seria uma boa ideia criminalizar condutas ambientais, né? Ela atua como uma verdadeira lei de desenvolvimento constitucional. Ela só existe e tem a força que tem porque o parágrafo 3º do artigo 225 exigiu um braço armado do Estado para proteger aquele direito de terceira dimensão. Esse é o termo técnico perfeito, Lei de Desenvolvimento Constitucional. E entender essa subordinação resolve muita confusão na hora de interpretar a lei. Porque a ordem constitucional exige sanções penais e administrativas, independentemente da reparação do dano. Ou seja, a Constituição criou a independência das instâncias. Nossa, isso é um pilar do direito ambiental, né? A tríplice responsabilização. A mesma conduta infracional gera consequências em 3 esferas diferentes que não se anulam. Isso. Uma única conduta lesiva desencadeia a obrigação de reparar o dano na esfera civil, o pagamento de multas ou embargos na esfera administrativa e a pena restritiva de liberdade ou de direitos na esfera penal, todas independentes entre si. Mas vem cá. Para quem estuda direito penal clássico, isso sempre levanta uma bandeira vermelha. A pessoa lê isso e pensa no princípio do non bis in idem, que proíbe a dupla punição pelo mesmo fato. Por que essa tríplice responsabilização não é considerada inconstitucional? É uma dúvida super pertinente e que cai direto em provas.
Não há bis in idem porque a natureza jurídica, o fundamento e o objetivo de cada uma dessas instâncias são completamente diferentes. A responsabilidade civil, por exemplo, é objetiva e busca exclusivamente a recomposição do bem lesado. O foco é patrimonial. Restabeleceu o equilíbrio ecológico, né? Exato. Já a sanção administrativa é a resposta do Estado diante da violação de uma regra de controle. É o exercício do poder de polícia ambiental. E a sanção penal, por sua vez, exige culpabilidade e pune a conduta porque ela ofendeu gravemente os valores fundamentais da sociedade. Bens jurídicos e esferas de tutela diferentes justificam sanções cumulativas. Ou seja, elas correm em vias paralelas. A doutrina e a jurisprudência deixam claro que elas só se comunicam em situações muito, muito excepcionais. Sim, a independência é a regra. A comunicação só ocorre se, lá no processo penal, que é a instância que exige o maior grau de certeza, o juiz reconhecer a inexistência material do fato ou provar categoricamente que o réu não foi o autor. Só nesses casos, a decisão penal absolutória vai apagar a multa administrativa ou a obrigação civil. Se a absolvição for só por falta de provas, as outras esferas continuam intactas. Incrível como o sistema é amarrado. E falando em jurisprudência, a gente precisa olhar para como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm interpretado essas engrenagens na prática. Os tribunais superiores levam esse mandato constitucional do artigo 225 às últimas consequências? Levam mesmo. A jurisprudência do STF e do STJ sedimentou a compreensão de que a Lei 9.605 é um instrumento estrito de execução do parágrafo 3º do artigo 225. E isso fica muito evidente quando a gente analisa a responsabilização penal da pessoa jurídica, que é uma das grandes inovações trazidas por esse sistema. O fim da teoria da dupla imputação. Isso precisa estar no radar de todo estudante. O artigo 3º da Lei 9.605 regulamentou a previsão constitucional de punir a empresa com o seu próprio CNPJ. Sim, historicamente o direito penal rejeitava a ideia de que uma empresa pudesse cometer crimes, mas a complexidade das infrações corporativas, a fragmentação das decisões dentro de uma companhia, aquela ideia de irresponsabilidade organizada, forçou uma mudança. E o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo de forma decisiva no julgamento do recurso extraordinário 548-181, não foi? Exatamente. Antes desse julgamento, o STJ exigia a dupla imputação. O Ministério Público era obrigado a denunciar a pessoa física responsável, tipo o diretor ou o gerente, junto com a pessoa jurídica. O STF derrubou isso. O tribunal definiu que a Constituição não condicionou a responsabilização criminal da empresa à denúncia simultânea da pessoa física. Ou seja, a pessoa jurídica pode responder criminalmente sozinha, desde que a infração ambiental tenha sido cometida por decisão de seu representante legal ou órgão colegiado, no interesse ou benefício da própria entidade, mesmo que a pessoa física não seja identificada ou acabe absolvida. É a efetividade máxima do parágrafo 3º do artigo 225 sendo aplicada na prática. O STF entendeu que exigir a dupla imputação muitas vezes resultava na impunidade total da empresa, esvaziando o comando da Constituição. É fascinante ver a teoria ganhando vida nas decisões. Mas tem um outro ponto da jurisprudência recente, agora do STJ, que está gerando debates fortíssimos na doutrina sobre o choque entre a proteção ambiental e as garantias processuais penais. Estou falando do tema 1377. Esse é um dos temas mais quentes do momento. O tema 1377 do STJ trata especificamente do crime do artigo 54 da Lei 9.605, que dispõe sobre causar poluição. O tribunal definiu teses muito rigorosas que alteram a forma de comprovar a materialidade desses crimes. E o que a Corte decidiu de tão impactante para a leitura da lei? Duas coisas principais. Primeiro, o STJ consolidou o entendimento de que o crime do artigo 54 é formal e de perigo abstrato. Perigo abstrato. Vamos reforçar esse conceito. Claro. Significa que a lei penal não exige a comprovação de um dano efetivo, material e concreto à saúde humana, à fauna ou à flora. A mera potencialidade de dano decorrente da conduta poluidora já é suficiente para consumar o crime e justificar a condenação. A presunção do risco está na própria norma.
Isso já demonstra um peso punitivo altíssimo. Mas a segunda tese do tema 1377 vai além, alterando a dinâmica probatória, né? Sim, e é aqui que a doutrina mais reage. O STJ determinou que não é obrigatória a realização de perícia técnica para comprovar essa potencialidade de dano. A prova pericial pode ser substituída por qualquer outro meio de prova idôneo. Espera aí. Dispensar a perícia técnica em um crime materialmente complexo como poluição. Como isso tem sido recebido por quem estuda direito processual penal? Com muitas críticas. A doutrina processual penal mais garantista argumenta que o direito penal é a última ratio, o último recurso do Estado. E, tradicionalmente, crimes que deixam vestígios exigem o exame de corpo de delito, uma prova técnica, objetiva. Quer dizer, os críticos dizem que ao afastar a perícia e aceitar provas menos técnicas, como depoimentos testemuniais ou relatórios genéricos, o tribunal esvazia a materialidade delitiva, certo? Exato. A crítica técnica é que substituir a certeza da prova pericial por elementos subjetivos flexibiliza demais as garantias do réu. Cria-se um atrito muito forte com o princípio da presunção de inocência, beirando uma responsabilização penal objetiva, o que o direito penal brasileiro não admite. Mas, do outro lado, o STJ fundamenta essa decisão nos princípios próprios do direito ambiental, não é? Sim, o tribunal se apoia nos princípios da prevenção e da precaução. O argumento jurídico é que a proteção constitucional ao meio ambiente, exigida lá no artigo 225, ficaria inopinante se a justiça sempre dependesse de perícias complexas, dada a dificuldade logística e estrutural do Estado em produzir esses laudos técnicos para toda a infração ambiental no país inteiro. É um choque de gigantes. De um lado, a efetividade máxima da tutela ambiental ordenada pela Constituição. Do outro, o rigor probatório exigido pelo Estado Democrático de Direito no processo penal. É por essas tensões que a interpretação isolada da lei nunca funciona. Sem dúvida. É um ecossistema normativo muito particular. E por falar em interpretação equivocada, vamos fazer um bloco rápido sobre os erros mais comuns? A gente compilou aqui os pontos que costumam confundir bastante quem está começando a estudar essa matéria para provas e concursos. Quais são as grandes armadilhas? A armadilha número 1 disparada é ler a Lei 9.605 isoladamente. Quem pega a lei e tenta interpretar os tipos penais sem confrontar com o parágrafo 3º do artigo 225, acaba errando o alvo porque perde a noção do bem jurídico de terceira dimensão que justifica aquelas penas. É verdade. Outro equívoco muito comum que a gente observa nas fontes é tratar a responsabilidade ambiental apenas como sinônimo de responsabilidade civil. O estudante foca na indenização, na reparação do dano patrimonial e acaba negando ou subestimando a força gigante da dimensão penal e administrativa. Perfeito. A pessoa esquece da independência das instâncias. E um terceiro erro gravíssimo é ignorar a hierarquia normativa. É olhar para a lei de crimes ambientais como se ela fosse uma norma autônoma, solta no espaço, sem perceber a conexão direta dela com a Constituição e com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, para fechar a nossa análise e deixar tudo muito prático para quem está nos ouvindo, com o Vademecum aberto agora, quais são os pontos-chave, as dicas de estudo reais para gabaritar esse tema? O método correto é, antes de mais nada, ler o artigo 225 da Constituição Federal, o caput, para entender o direito de terceira dimensão, o parágrafo 1º, para ver os deveres do Estado, e, crucialmente, o parágrafo 3º, para fixar a independência das sanções. Só depois de absorver isso, você vira a página e vai para o artigo 1º da Lei 9.605. É treinar a associação mental. Leu sanção penal e administrativa ambiental liga imediatamente a meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao mandato constitucional. Isso, entender que esse bloco conceitual não é apenas uma introdução teórica. Ele é a fundação absoluta para episódios e estudos posteriores sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a aplicação dos tipos penais específicos, como desmatamento ou poluição. Sem essa base, o resto não se sustenta. Excelente! O direito ambiental penal e administrativo exige uma leitura integrada o tempo todo. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para quem nos acompanha continuar pensando após a nossa análise de hoje.
É sempre bom deixar uma provocação intelectual, né? Com certeza. Vimos como o STF e o STJ estão forçando os limites tradicionais da justiça, aceitando o crime de perigo abstrato e dispensando perícias absolutas para garantir a eficácia do artigo 225. A pergunta que fica para quem estuda as tendências da jurisprudência é: quanto tempo levará para que essa mesma lógica de presunção de risco e flexibilização probatória comece a ser importada para outras áreas do direito penal? É uma questão excelente. Pois é. Se a eficiência punitiva justificada pela grandeza do bem jurídico consegue relativizar garantias no direito ambiental, será que o conceito do que significa comprovar a culpa no sistema penal moderno está mudando para sempre? Fica a reflexão para quem está debruçado sobre a doutrina. Muito obrigada a todos que acompanharam mais esse aprofundamento, bons estudos e até o nosso próximo encontro.